Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Então, se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que tem como título Ninguém é Maluco, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite de quarta-feira, dia 17 de julho. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Estamos seguindo em frente aqui durante esse meu período de viagem. Estou aqui olhando aqui pela janela agora e vendo o pôr de sol aqui em São José dos Campos, aproveitando esse frio, todo cheio de roupa aqui para não passar vergonha, porque no Nordeste é uma realidade, aqui está uma coisa muito diferente. Mas está sendo ótima a experiência e o carinho de vocês também. Então, nessa noite de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto bem interessante. Ninguém é maluco. E hoje vou trazer uma visão um pouco diferente. Não é um livro espírita, pelo contrário, é um livro chamado A Psicologia Financeira. Só que o que eu vou trazer aqui, do primeiro capítulo do livro, é algo que a gente conversa quase sempre aqui no Ilha de Luz. E se eu nem falasse o nome do livro, vocês provavelmente iriam acreditar que eu estaria lendo um livro espírita. Então, preste atenção que logo vou trazer algo que vai nos ajudar bastante a entender melhor o outro e também a gente se entender melhor. Claro, o nosso foco aqui no Ilha de Luz sempre é o autoconhecimento. E o que hoje vamos trazer aqui é exatamente sobre isso, sobre autoconhecimento. Então, você que está aqui pela primeira vez aqui no Ilha de Luz, veja se você já pegou a sua água, se você fez ou está fazendo a sua lista de vibração e coloque aqui nos comentários o seguinte: dedico o Evangelho no Lar dessa noite aos meus desafetos dessa e de outras vidas. Dedico o Evangelho no Lar dessa noite aos meus desafetos dessa e de outras vidas. Dessa forma, nós vamos colocar em prática de uma forma muito simples, mas muito poderosa, o que o Cristo pede para a gente há mais de 2000 anos, que é combater o mal com o bem. Antes, o mal era combatido com o mal. A lei de Talião, de que olho por olho, dente por dente. Só que há um prejuízo muito grande, porque os espíritos ficam presos nessa roda de violência por muito e muito tempo. Então, quando Jesus veio para a Terra, ele veio nos ensinar algo para quebrar essa roda de violência, que é: você não precisa fazer o mal para alguém que lhe desejou mal. Pelo contrário, você pode desejar o bem dessa pessoa, ou no mínimo,
não desejar nenhum mal a ela. Só o fato de você não desejar nenhum mal para a pessoa, você já está quebrando esse ciclo de violência, de maldade, de escândalo. E a pessoa que fez o mal a você, ela que se resolva com a justiça divina. Pelo menos você não entrou no jogo de ficar repetindo esse ciclo que demora muito tempo de violência, um causando violência ao outro, um querendo se vingar do outro e todo mundo achando que tem razão, achando que foi o outro que começou, quando na verdade pode ter sido você em outras vidas. O André Luiz conta muitas histórias assim pra gente. Então, coloque isso na sua lista de vibração, coloque aqui nos comentários que você dedica o Evangelho no Lar dessa noite para as pessoas, para os seus desafetos dessa e de outras vidas. Mas vamos lá para o nosso exórdio dessa noite. O exórdio dessa noite tem como título No Campo da Vida. É uma passagem de Paulo na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida, disse Paulo, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ora, quando vocês estão realizando o Evangelho no Lar, quando vocês estão estudando de verdade as obras do Chico Xavier, as obras do André Luiz, da Vera Lúcia Marizac, vocês estão entesourando esses fundamentos para o futuro. Porque se o futuro é a gente voltar para o plano espiritual, o que você está guardando, aquilo que você está jogando para dentro de si, é aquilo que é o fundamento, a base, o alicerce do que você vai viver futuramente. E aí você pode imaginar o seguinte: se eu estou entesourando, se eu estou guardando mágoa, violência, rancor, é algo que eu vou viver mais na frente, porque é algo que eu tenho mais guardado dentro de mim. Então, é a base do que você está construindo, do que você vai viver futuramente. Mas aí quando você começa a trabalhar para o bem, servir as pessoas, e toda a conversa que a gente tem tido aqui no Evangelho no Lar, aqui no Ilha de Luz, e o próprio irmão Jacob tem falado isso para a gente também, de que todo o trabalho que ele realizava enquanto encarnado, ele deu continuidade. Então, olha os fundamentos para o futuro que ele criou enquanto encarnado. Ele continuou fazendo esse trabalho lá do outro lado. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês criem esses fundamentos, criem esses alicerces, essa base muito bem construída, porque é baseado nessa base, é feito nessa base o que vocês vão realizar daqui para frente. Agora, se você está criando lama, se você está criando buracos, que é o que a violência, tudo aquilo contrário à luz cria, que são buracos, é coisa para baixo, então imagina de onde você vai começar, imagina o que você vai ter ao voltar para o outro lado. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, diz o Emmanuel, aproveitar é a palavra de ordem. Olha o que ele diz. Se te encontras interessado, se você que está aqui me ouvindo agora, que está acompanhando o Evangelho no Lar, se você está interessado, interessada no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Anota para você, aproveitar. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Olha que segredo, né? Olha a chave. O Emmanuel acabou de entregar uma chave na sua mão de que, olha, se você quer seguir avançando, se você quer passar por aquela porta ali que vai te levar para um caminho melhor, olha o que ele diz. Livre-se
do que é inútil. Foi isso que o Emmanuel disse agora. Se você pretende avançar ao encontro do melhor, livre-se do que é inútil. E isso aqui você pode aplicar em tudo na sua vida. Você pode aplicar no seu relacionamento, de você e seu namorado, seu marido, seu esposo, sua esposa, né, a pessoa que está com você. Se vocês dois sentarem juntos e falar, olha, nós pretendemos avançar com esse relacionamento, nós queremos construir algo para o futuro. Se a resposta for sim, então vamos nos livrar de tudo aquilo que é inútil para a construção desse relacionamento. Vamos nos livrar de tudo aquilo que não vai nos acompanhar. E quando a gente fala de se livrar do inútil, é de pensamentos, comportamentos, de palavras que não vão agregar em nada, de muitos casais ficam se xingando, batendo, e então, é isso que nós queremos mesmo para o nosso relacionamento? Então vamos nos despojar, vamos nos desfazer desse tipo de comportamento. Vamos nos despojar de determinadas amizades, de determinadas conversas que são inúteis diante do que eu quero construir. Entende? O que torna uma coisa útil ou inútil? O teu objetivo. Faz sentido para você? O que torna algo útil ou inútil é o seu objetivo. O que pode ser inútil para você pode ser útil para outra pessoa e vice-versa. E aí, basicamente, isso que nós vamos conversar hoje no nosso Evangelho. Então, o que torna uma coisa útil ou inútil, o que torna uma amizade, um relacionamento útil ou inútil, é o seu objetivo. Se você tem o objetivo de se casar, de viver em paz, então algumas amizades serão inúteis para você. Até mesmo relacionamento com próprios familiares. Alguns deles serão inúteis porque eles estão o tempo todo atrapalhando o seu relacionamento. Então busque entender o seu objetivo, exatamente para onde você quer avançar, e aí então você vai ter uma noção muito clara do que é útil e inútil na sua vida. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Olha aqui o que Emmanuel diz para a gente, de que, olha, nós ansiamos pela segurança do bem, mas nós somos os primeiros a ficar falando que não existe bem na gente. De que, não, eu sou uma pessoa tão impura, tão pecadora, não tem nada de bom em mim, tem mais sombra, aquela conversa. O que o Emmanuel fala é exatamente isso, de que, olha, você se afirma tão endividado com o mal que não sobra nenhuma possibilidade para você se consagrar ao bem, porque você não se conecta com o bem em um momento, você se concentra, se conecta com o mal com muito mais força, de que, por mais que você esteja fazendo bem, você não se vê como uma pessoa do bem, porque você pode ter até a crença de achar que, se eu falar que eu sou uma pessoa do bem, vão achar que falta humildade da minha parte. Não, você precisa reconhecer o seu valor, você precisa reconhecer o que você faz. Eu posso dizer com toda tranquilidade de que, olha, e não é por falta de humildade, mas eu sei o que eu estou plantando, né? Eu sei o que eu tenho plantado ao longo desses 4 anos fazendo Evangelho no Lar, por 4 anos seguidos, todo dia. Eu sei o que eu estou plantando. Então, se alguém perguntar, Paulo, para onde você vai? Para onde você acha que você vai? Eu falo, olha, eu acredito que eu vou para um lugar bom. Não é por falta de humildade, é porque é saber o que você está plantando. Você precisa ter confiança no trabalho que você está realizando. E não só aqui no Evangelho, mas como você como uma pessoa que se relaciona com outras pessoas no trabalho, na sua família, em todos os lugares.
Você tem que saber quem você é. E se você realiza um trabalho para o bem e fica nessa dúvida por querer não passar essa coisa de arrogância, olha, se acha espírito superior, se acha espírito de luz. Não, eu tenho muita coisa para consertar, mas eu sei o que eu estou plantando. Eu sei que se eu plantar melancia, vai nascer melancia. Se eu plantar abacaxi, vai nascer abacaxi. Então, como é que pode eu estar, por exemplo, fazendo evangelho no lar há 4 anos e esperar que eu vou ter uma colheita negativa disso? Não faz sentido. Da mesma forma que cada um de vocês que fazem o trabalho que vocês realizam, não tem porquê. É falta de lógica. Não tem porquê você esperar algo negativo de algo bom que você está plantando. Então, a gente precisa ter essa clareza de que eu sei o que eu estou fazendo, então eu não preciso ter medo, porque eu sei que Deus é justo. Deus é justo e Ele vai me dar exatamente aquilo que eu estou plantando. E qualquer mal que eu vier a colher daqui para frente é fruto de algo que eu plantei lá atrás. Mas eu sei que em algum momento a colheita do que eu estou plantando agora vai vir. E será uma coisa muito boa. O que será? Não sei. Mas sei que será algo bom. Será algo de luz. Quando vai vir? Se já está vindo? Deus que sabe. Né? Mas eu estou feliz com o que venho realizando há 4 anos. E eu não tenho dúvida enquanto a isso. Porque eu sei o quanto eu tenho me dedicado. Eu sei todo o processo que tenho realizado. E precisamos ter essa certeza. Estou plantando abacaxi, vai nascer abacaxi. Estou plantando morango, vai nascer morango. Essa confiança no que você faz no dia a dia, que nós precisamos nos apoderar. Nós precisamos tomar posse disso, de que ninguém deve colocar medo em você diante do bom serviço que você faz. Isso é um trabalho de isso é uma baixa autoestima, de você duvidar do bem que você faz. Não duvide. É isso que o mal quer, que você duvide da pessoa boa que você é. Então, continuando. É natural que estejamos nós sobre a carga do avelentado, os problemas do passado. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando nas sombras. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Olha só, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Não é amanhã, é hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar daqui a alguns minutos. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Filtrar aquilo que você ouve, filtrar aquilo que você fala, que você faz, de que, olha, você não vai sintonizar com a antena do coração tudo. Você não vai sintonizar aquelas mensagens ruins. Você tem que sintonizar exatamente aquilo que você quer direcionar para o seu coração. Recolherás aquelas que vão te enobrecer. Não comprarás aflições, o que muitos de vocês, infelizmente, têm feito. Vê na televisão, ai meu Deus do céu, outra guerra, não sei o quê. Sabe o que é isso? Exatamente isso que o irmão está dizendo. Você está comprando aflições. Coisas que não são suas. Você olha, ai meu Deus, tentaram matar o presidente, não sei o quê. Esquece isso. Para de comprar uma aflição que não é sua. Não vai mudar nada no seu dia a dia. O que vai acontecer é você ficar mais aflito por estar se preocupando com problemas que não são seus. E aí o Emmanuel diz, não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueça, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem
leais ao bem para a divina luz da vida real. Viver, todos vão viver, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. É uma escolha. Todos nós temos a escolha de viver bem e você não pode colocar a culpa em nenhuma outra pessoa se você não estiver vivendo bem. Uma boa noite para você que chegou por aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua participação aqui nessa noite. Espero que você esteja bem, esteja aproveitando bem essa semana. Feito o nosso exórdio, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos para falar sobre o assunto dessa noite, que é Ninguém é Maluco. Vamos entender isso melhor já já. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus por essa semana, agradecer a cada um dos espíritos amigos que nos acompanham ao longo de toda essa semana para nos inspirar, para nos auxiliar a ter pensamentos melhores, sentimentos melhores, espíritos amigos que nos auxiliam na administração dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios pensamentos. Espíritos que nos incentivam a ser melhores a cada dia, assim como o Emmanuel tem dito nos seus textos. Que Deus lhe dê bom ânimo, que Deus lhe dê bastante fé, para que você acredite mais em você mesmo e acredite naquilo de bom, por menor que seja, que você acredite no poder desses pequenos atos que vão se transformando em grandes coisas com o passar do tempo. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos nós para o assunto dessa noite, que é Ninguém é Maluco. Olha só quanta coisa legal a gente vai ouvir nessa noite. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam. O que nós vamos trazer essa noite vai nos ajudar bastante na questão de tentar entender por que determinadas pessoas fazem determinadas coisas e você não faz sentido para você. E é exatamente esse ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Não precisa fazer sentido para você. Preste atenção. E o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outros. O que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo dos outros. O que isso tem a ver com o nosso Evangelho? De que é muito bonito você falar, vamos fazer caridade, né? Fora da caridade não há salvação, ai como é bonito você fazer caridade, você precisa ser mais caridoso, falamos para as pessoas, mas você tem vivenciado fazer a caridade? Porque o que diz aqui? O que você vivencia é mais forte do que aquilo que você aprende com o exemplo dos outros. Você vê lá os seus amigos, irmãos e irmãs de ideal espírita fazendo doação, você fala, nossa, que bonito. Isso é coisa de um espírito iluminado. Seu lugar e nosso lar já está garantido. Mas e você? Você está ali vendo as pessoas fazendo, mas por que você não faz? Então, temos aqui muitas pessoas acompanhando o Evangelho, mas de cada uma dessas pessoas que acompanham o Evangelho e frequenta o Centro Espírita, quantas de verdade se entregam para um trabalho de caridade? E o trabalho de caridade não é só a doação de dinheiro, não é só você distribuir sopa fraterna. Há muitos trabalhos
de caridade que podem ser realizados. O importante é que você se relacione, que você vivencie o que é ser uma pessoa caridosa de verdade. E não é fazer isso uma vez perdida, é você buscar colocar isso no seu dia a dia, no seu dia a dia de você realmente ser uma pessoa caridosa, uma pessoa fraterna, certo? O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. E isso nós vamos entender melhor. Por quê? Porque o que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim e vice-versa. Por isso que a gente não entende o que... Eu não entendo porque fulano fez isso. É uma loucura abandonar a esposa, os filhos para se aventurar em tal outra coisa. Ele é louco. Diante do teu olhar, que está de fora, fora do relacionamento, fora da cabecinha do fulano, pode parecer loucura. Mas para fulano faz todo sentido, né? Para fulano faz todo sentido, né? Ser essa pessoa que está ali fazendo essa troca, né? Para ele faz todo sentido. Para ele acredita que vai ser muito feliz. Ele acredita que vai ser muito feliz. E isso é algo que nós precisamos entender. Entender completamente de que, olha, não precisa fazer sentido para você. Se está fazendo sentido para ele, tudo bem. Mas não precisa fazer sentido para você. Porque não é a tua vida. Não é a sua decisão. É a decisão do fulano. Não é sua. Por isso que o Emmanuel e tantos outros espíritos amigos vivem dizendo para a gente: cuida da sua vida. E o Emmanuel comenta o seguinte: se cada pessoa, né, num dos livros de Chico Xavier, ele diz, se cada pessoa se concentrasse em resolver cuidar da própria vida, mais da metade, né, 2/3 dos problemas do mundo estariam resolvidos. Imagina você, 2/3 dos problemas do mundo estariam resolvidos. Por quê? As pessoas iriam se concentrar, fazer esse trabalho de autoconhecimento e iriam se cuidar mais, cuidar da sua vida, cuidar dos próprios problemas. E com isso não estaria arrumando problema com os outros. Então, é exatamente isso. De que as decisões que seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa tomam, de repente, olha, não quero mais. Cansei do relacionamento. Vou viajar o mundo. Você fala, você é doida, né? Você é doido. A gente está num relacionamento aqui há 30 anos e você simplesmente vai embora? Para mim não faz mais sentido. Vocês já ouviram isso muitas vezes? Olha, não faz mais sentido para mim o relacionamento. Mas é assim? Não faz mais sentido? Não faz mais sentido. E é exatamente isso que é dito aqui. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. Para você é loucura, mas para a pessoa que está indo embora, faz todo sentido para ela. Isso é muito bom a gente ouvir esse tipo de coisa, porque a gente cria menos atrito. A gente fica criando menos neurose na nossa cabeça de que, fulano disse tal coisa e simplesmente foi embora, ou fez tal... Não precisa fazer sentido para você. Porque na cabeça de quem tomou a decisão, já está certo. O que nós precisamos é seguir em frente. Seguir em frente e ter aquela certeza, que eu estava falando no nosso exórdio, de que você precisa confiar no que você fez. Você precisa ter confiança naquilo que você andou plantando durante o seu relacionamento. Se você for uma boa pessoa, se você for um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, precisa saber disso. Mas é claro que quando uma coisa dessa acontece, você vai logo duvidar de você. Eu acho que não fui bom o suficiente. Senão fulano ou fulana não iria acabar, não iria desfazer. Atire isso da tua cabeça. Por melhor que você seja, por melhor que você se dedique, isso nunca vai prender ninguém. As pessoas têm as suas próprias ideias
E por melhor que esteja a relação, por melhor que esteja a vida, a pessoa pode simplesmente acordar da noite pro dia e falar: não faz mais sentido. Entendeu? E a gente precisa entender isso, e é exatamente isso que está sendo dito pra gente nessa noite. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes das minhas. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes das minhas. Não porque um de nós é mais inteligente que o outro, ou porque tem informações melhores. É porque tivemos vidas diferentes, moldadas por experiências diferentes, mas com o mesmo poder de influência. Isso aqui é tão poderoso porque é exatamente o que acontece ao longo de um relacionamento. Você teve uma criação diferente do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Então, a pessoa tem crenças limitantes, tem crenças diferentes, expectativas de vida diferentes, previsões diferentes de que esse relacionamento vai durar por resto da vida. Outras pessoas vão dizer: eu estou nesse emprego apenas por 3 meses. Então, cada pessoa tem suas crenças, expectativas e previsões diferentes. E está tudo certo. O que nos frustra é querer que as pessoas tenham as mesmas crenças, as mesmas expectativas e as mesmas previsões, né? A mesma visão de futuro que a gente tem. Esse é o principal meio da gente se frustrar. Então, quando, por exemplo, você está realizando um trabalho para o bem, para a luz, como, por exemplo, o Evangelho no Lar, eu não posso criar a expectativa, não posso ter essa previsão de que todo mundo vai concordar com tudo que eu falo 100%. Se eu manter essa crença, a chance do projeto dar errado é enorme, porque a primeira pessoa que aparecer criticando, a primeira pessoa que falar: eu não concordo com você, isso já cria uma irritação, a pessoa: como assim você não concorda comigo? E é o que a gente vê. Porque a pessoa cria a expectativa, cria uma ideia, uma visão de que todo mundo tem que pensar igual a ele. E quem pensa diferente é inimigo. Não existe isso. E é por isso que esse ensinamento para a gente é tão valioso. Exatamente para você entender que todos nós somos individualidades. Vamos pensar totalmente diferente. E não só isso, porque nós estamos falando apenas da base da atual vida. Imagina da jornada espiritual. Então, entende como é muito complexo de você querer que uma pessoa pensa e aja do jeito que você pensa e age? Se vocês tiveram, além de uma vida aqui encarnado diferente, uma criação diferente, imagina outras vidas em momentos diferentes, mundos diferentes que vocês passaram. É impossível você querer que a pessoa, tenha a mesma ideia, pense igualzinho em todos os pontos igual a você. Vocês podem concordar em determinados pontos, mas na íntegra é impossível. Olha só, isso aqui tem muito a ver com o estudo, principalmente o que muitos focam aqui no Espiritismo de apenas estudar os livros e não vivenciar. Estudar a história faz você ter a sensação de que entende um fato. Preste muita atenção no que é dito agora. Estudar história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele, você não tem como entendê-lo o bastante para que isso mude o seu comportamento. A Fátima estava comentando exatamente algo desse tipo no estudo do sábado passado. Preste atenção no que ele fala. Traga isso
para o Espiritismo, traga isso para as histórias que você lê do Allan Kardec, para as histórias que o André traz para a gente, exatamente o que a gente conversa aqui todo dia. Estudar história, por exemplo, você lê um livro do André Luiz, você lê as obras do Kardec, você lê o Livro dos Espíritos, faz você ter a sensação de que você entende um fato. Eu entendo que exista a vida após a morte, eu entendo que eu preciso ser fraterno, eu entendo, né, o fato de que eu preciso ser gentil com as pessoas, eu entendo que existe a vida após a morte, eu entendo que ninguém morre, somos seres imortais. No entanto, até que você tenha vivido e sentido na pele as consequências dessa história, você não tem como entendê-la o bastante para que isso mude o seu comportamento. O que significa? Eu entendo que pessoas desencarnam, vão viver, a vida continua, não existe morte. Eu entendo, mas por que você fica triste e até mesmo entra em depressão? Às vezes não quer nem sair do quarto quando uma pessoa querida sua desencarna. Você não estudou? Você não compreende que a pessoa não morreu? Você não sabe que ela está mais viva agora do que nunca? De que ela está agora com uma possibilidade muito maior de poder te ajudar? De que ela pode estar mais próxima de você mais do que nunca? Só que você leu nos livros. Você entendeu o fato de que a pessoa desencarna e vai para o plano espiritual, tem todo aprendizado, né, pode ajudar, mas você ainda não tinha passado pela experiência, pela consequência de uma pessoa muito amada, muito querida, ter desencarnado. E isso que ele fala aqui pra gente. Até que você tenha vivido e sentido na pele as consequências das histórias que você lê, você não tem como entender o bastante para que isso mude o seu comportamento. E isso também tem a ver com a questão de, olha, uma coisa é você ouvir eu falando aqui toda noite, reze todo dia, agradeça a Deus. Uma coisa é você entender o fato de que precisa orar, de que precisa ser uma pessoa boa. Outra coisa é você vivenciar isso, de você sentir na pele, viver na sua pele, o que é orar todo santo dia, de você agradecer todo santo dia, de você fazer evangelho no lar todo santo dia. É muito diferente. É diferente do que você simplesmente entender o fato de que precisa fazer evangelho no lar. Por quê? É uma experiência diferente. Muda a sua vida, muda você no seu interior. Algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Anota isso para você. Algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Faz sentido para você? Isso que eu estou falando aqui nessa noite? Está ajudando você a enxergar as coisas um pouco diferente? Olha só, a visão das pessoas é formada em mundos diferentes. A visão de cada um de vocês é formada em mundos diferentes. Por isso não dá para você esperar até mesmo que seu filho veja o mundo como você vê, porque é um mundo diferente, experiências diferentes, por mais que vocês estejam ali dentro de um núcleo temporariamente juntos. Toda decisão que uma pessoa toma, preste atenção, toda decisão que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição naquele momento, associada ao seu modelo mental único
sobre a forma como o mundo funciona. Então, quando você vê uma pessoa tomando uma determinada decisão, fala assim, mas por que você não tomou a decisão? Por que você não parou a pensar? Mas por quê? A decisão que ela tomou naquela hora, a decisão que você tomou em um determinado momento da tua vida, foi fruto da informação que você tinha até aquele momento. Informação de vida, informação das consequências daquela coisa. Depois que já aconteceu com você, de você tomar uma decisão e depois ficar, eu não devia ter feito isso, nossa, eu devia ter falado tal coisa, mas tu não tinha as informações do depois, que foi as informações que vieram depois que você disse sim, que você disse não, que você disse talvez, do depois daquela situação. Você não tinha a informação do depois, tá, mas e se eu falar tal coisa? Você simplesmente tinha as informações até aquele momento. Então, você tomou a decisão, você se comportou baseado no que você tinha. E quando nós olhamos para o plano espiritual da coisa, quando nós falamos das informações que você tem, nós estamos falando das informações que nós temos armazenados dentro da gente e que vem à tona pela intuição, que às vezes a gente toma uma determinada decisão, fala alguma coisa e não sabe por quê. É porque você tem armazenado a informação de milênios dentro de você, ali no teu subconsciente. Então, quando falam exatamente essa questão do livre-arbítrio, assim, não existe livre-arbítrio. Se você parar para pensar, de fato, não tem. Por quê? A decisão que você está tomando hoje, ela já é pré-formatada diante das informações que você tem armazenado de milênios. Não é uma decisão tomada do vazio, do nada. Por mais que você diga, mas você não tinha experiência, você não tem... Tem sim. Tem experiência de vidas. Você pode não ter tido passado por aquela experiência ali agora, se lembrar. Mas você tem experiência de vidas. E essas experiências de vidas influenciam a cada tomada de decisão da sua vida atual. Então, toda informação, toda decisão que você toma é fruto da informação que você tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único. Ninguém pensa igual a você, somos individualidades, pensantes. Então, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Não parece que as pessoas vivem em mundos diferentes? E parece que isso está cada vez mais claro para a gente. Mas cada decisão que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento. Faz sentido para vocês? Agora, isso que eu estou falando. Cada decisão que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento e está de acordo com os parâmetros que ela própria determina. Ela conta a si mesma uma história sobre o que está fazendo e por que está fazendo. Normal. Todos nós contamos uma historinha do porquê a gente fez ou porquê está fazendo. Mas, minha filha, por que você fez isso? Ah, mãe, fulana estava fazendo e eu resolvi fazer também. O que ela está dizendo? Está contando uma história. Está contando uma história para ela mesma de que eu fiz porque vi meu namorado fazendo, achei legal, quis fazer também. Ah, mãe, eu vi uma pessoa na novela fazendo, gostei, fiquei com curiosidade, quis fazer também. O que a pessoa está dizendo? Contando uma história para ela mesma sobre o que está fazendo e o porquê está fazendo. Estou fazendo porque vi fulano fazer. Ah, eu fiz porque fulana me convidou, eu estava com fome e fui lá e fiz. Entende? Ela conta para si mesma uma história sobre... E essa história foi moldada pelas experiências únicas que viveu. Todos nós contamos essa historinha de por que você aceitou casar com fulano?
Por que você aceitou o casaco fulana? Ah, por conta disso, 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 disso. Você conta uma história para justificar, para fazer sentido para você o porquê de você ter aceitado aquilo. Todo mundo toma decisões com base em experiências pessoais singulares que parecem fazer sentido em um determinado momento. Fez sentido para vocês? Isso que nós estamos conversando aqui nessa noite? Deu para abrir a cabeça? O que nós conversamos nessa noite é para nos ajudar a desapegar de decisões que outras pessoas tomam na vida, independente do tipo de relacionamento que você tem. Porque, como foi dito para a gente nessa noite, para a pessoa faz todo sentido, baseado no conjunto de informações que ela tem, nas experiências de vida que ela tem, em tudo aquilo que ela viveu na infância dela, com os pais, se ela tinha uma vida boa, se ela passou necessidade, o quanto foi difícil, se ela teve mãe, se ela teve pai, se os dois eram juntos, se divorciaram. Tudo isso influencia bastante. Então, quando a pessoa toma uma decisão no futuro, ela não está tomando a decisão baseada apenas naquele momento. Ela está tomando uma decisão baseada em todo o histórico dela, não só dessa vida. Ela está tomando a decisão baseada no histórico dela de vidas anteriores também, só que ela não sabe. Só que ela não sabe. Ela pode estar achando apenas naquele momento: ah, estou tanto tempo sozinha e fulano é tão legal, eu aceitei. Mas não é só isso. Não é só isso. Nunca será apenas a questão do momento. É toda a história, toda a informação que você acumulou dentro de você e diante da previsão de vida que você deseja para você. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem. Vamos beber a nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite, um pouco no escuro. Estou parecendo até um obsessor falando assim com vocês no escuro, mas é porque a iluminação aqui não colaborou muito hoje. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado da nossa conversa dessa noite e que você compartilhe com outras pessoas para que a gente continue, né, juntos aqui ajudando e desejando bem para milhares de pessoas diariamente. Amanhã estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar aqui pelo Ilha de Luz. Um grande abraço e até amanhã.